problema você está resolvendo. E aí, naturalmente, você tem que saber um pouco sobre a natureza daquele problema, né? A gente já falou isso aqui em alguns outros episódios passados, mas é sempre bom reforçar que o programador não pode ser a pessoa que só mexe com código. E mais importante que mexer com código é mexer com pessoas, né? Então tem que entender do processo em si. E preso a essas regras tão firmemente, assim, né? Ele tem que estar apto a entender e virar um propositor daquilo, né? Eu acho que é isso um pouco o que o Ed está falando também. Assim como o desenvolvedor que está desenvolvendo para a educação entender mais de educação e se munir desses conhecimentos, ele vai produzir códigos melhores, códigos mais adaptáveis às situações e até ser propositivo em algumas coisas. Isso. Muito bom, né? Então a gente falou um pouquinho, né, sobre o mindset aí, usando palavras que a galera do marketing gosta de usar aí, do programador. E do lado dos professores, Ed, o que você vê que tem que ter de mudança aí para eles se adequarem a essa realidade, caso eles queiram, né? Mas entendendo que isso é uma necessidade aí do mundo atual. Cara, o professor, ele precisa sair da primeira revolução industrial, né? Porque esse modelinho de professor na frente ali, como um capataz do ensino, do aprendizado, uma classe ali de 40, 50 pessoas uniformizadas, não dá mais. É assim, a gente chegou faz muito tempo na era de respeitar o indivíduo. E aí é que o computador é uma máquina maravilhosa. O computador é incrível. Não sei, vocês devem gostar, mas é uma máquina maravilhosa. Eu já não sei se eu gosto tanto, não. Mas... Eu parei de gostar faz um tempo. Assim, aquela relação agridoce de amor e ódio. Exatamente. Eu gostava mais. Mas a questão é, o computador, a tecnologia nos permite individualizar de uma forma massiva, porque você criando um código bem legal que identifica as tendências daquele aluno, você está feito. Você identificar qual que é o modelo que melhor funciona com o aluno, vai que é uma beleza. Só que aí, onde que entra o professor? O que ele precisa aprender? Ele precisa começar a entender que não dá para ser mais uniformizado daquela maneira. Você não consegue mais fazer o mesmo conteúdo para todo mundo. E aí ele tem que entender a produzir vários conteúdos, na verdade o mesmo conteúdo de formas diferentes, para fazer entregas diferentes para o aluno. E fazer uma previsão de como que o aluno pode errar para encaminhar ele para o acerto. Porque não é o professor que vai encaminhar o aluno para o acerto. É a tecnologia, cara. É o sistema informatizado. Então, assim, o professor, cara, ele está muito mais hoje, tecnologicamente, ele pode estar muito mais ligado ao BI, ao machine learning, do que, de fato, aquele negócio de chegar lá, o GLS, que é o giz, lousa e saliva, no canto ali, e começar a cuspir conteúdo. Porque o conteúdo está em todo lugar. Eu só preciso encaminhar. Inclusive, isso até me fez refletir durante esse período difícil da pandemia, né, que a gente teve que forçadamente adaptar muitos métodos de ensino e tudo, e muitos professores, né, tiveram que começar a fazer esse ensino remoto e usar a ferramenta digital, mas muitos, acho que até a maioria, não mudaram assim, a essência de como eles trabalhavam e continuaram fazendo a mesma coisa que fazia, de ter uma pessoa na frente tentando falar com tanta gente, só que através de um computador. Então fica, às vezes dá a impressão que está assim, nós estamos digitalizando a educação, ou alguma coisa nesse sentido, de usando a tecnologia para fazer a educação melhor, mas na prática quase que não mudou, né? Não teve essa revolução. Tem até uma diferenciação de termos, né? Entre o que é um ensino remoto e o que é um EAD. Mas aqui fazer uma defesa aí em relação aos professores, mas também era muito complicado nesse contexto todo ainda cobrar algo a mais deles disso, né? Não deveria ser responsabilidade só dos professores de fazer essa mudança nesse processo. Por mais que muitos consigam fazer, é muito complicado mesmo, porque não é só transpor a aula do físico para o virtual, para o digital, né? Tem que ter o ferramental, tem que ter preparo, investimento, que a gente sabe, né, que em grandes escolas aí no Brasil não é assim a realidade.
E falando um pouquinho sobre isso, né, um professor que está escutando a gente, ou um programador que quer, né, trabalhar um pouco mais para essa área, quais são os primeiros passos? Que ferramentas ele pode procurar, né? A literatura, você já até citou uma aí mais voltada para os desenvolvedores, mas onde que você acha que me interessei? Onde eu começo? Vamos lá, vamos lá. A literatura, né? É legal que você perguntou, que eu tinha puxado aqui a minha listinha de literatura mesmo. O primeiro cara é aquele que eu já falei, Seymour Papert. Ele é relativamente novo e ele é a ponte perfeita entre a educação e a tecnologia, o começo. A tua gênese, tanto como desenvolvedor, como professor, tá ali. Aí tem uma mulher fenomenal que chama Michelle Dickey. Ela tem um livro chamado A Regra do Jogo. Deixa eu ver se eu acertei se é o dela ou a regra do jogo, porque eu tô com toda a minha bibliografia padrão aqui, mas a Michelle Dickey, ela é fenomenal, porque ela trata exatamente de narrativa em cima de ambientes de jogos para o ensino. No final, a gente vai ver muita literatura voltada para o jogo, para interatividade mesmo. Isso é maravilhoso, porque assim, você fazer um sistema que te entrega o texto e as perguntas, eles chamam até às vezes de gamificação, porque dá um prêmiozinho, dá um pontinho e tudo mais, mas cara, isso é gerações para trás já. Tem outra pessoa não é, outro time que é liderado, deixa eu pegar aqui, tem aqui na minha bibliografia, que é uma turma que tá aqui, ó, Sebastian Detterding, porque ele fala de gamificação mesmo, que é o começo que a gente começa a falar de tecnologia para o desenvolvimento, né, na educação. Vocês estão vendo que eu tô aqui direto já, por isso que eu me perco. Tem outro cara muito bom, chamado James Paul Gee, Gee, que também ele fala sobre letramento digital com videogames. Vocês veem que eu foco muito nessa parte de games, porque ela é o caminho, tanto na parte do desafio, porque ensinar, ou seja, fazer aprender, é levar uma pessoa a um desafio para ela correr atrás de algo. E também a gente tem um potencial narrativo muito forte. Vocês mesmos falaram, porque tem o negócio do History Channel, tem ali o seriado de ficção histórica e tal. Cara, é maravilhoso quando você tem um personagem com o qual você se relaciona, seja em qualquer área do conhecimento, você começa a se interessar. Amigos, existe um anime de uma menininha que viaja no tempo e conhece os grandes personagens históricos da elétrica. Tipo, ela conhece o Watt, o Faraday, o Alessandro Volta. Meu, aí você começa, quem é esse cara? O que aconteceu? Como é que foi essa história aí? E daí você vai atrás. Um anime, tem um outro muito bom, que é Cells at Work. Conta a história de uma célula, de uma hemoglobina, se eu não me engano. E é muito legal, porque, sim, vários conceitos de biologia estão ali. E você está acompanhando uma história que acontece dentro do corpo. Exatamente. Então, assim, gente não fala. Vocês também, assim, quem tiver aqui também pode correr atrás da minha dissertação de mestrado, que tá todo mundo listado lá. E eu já faço o meu jabá do meu material. Ele é muito voltado para jogos, obviamente, já dá para perceber que é o meu negócio. Mas, assim, eu realmente acredito que esse é um ótimo caminho, que é o jogo sério que eles chamam, né? E eu gostei muito desse comparativo que você falou ali, porque eu sempre tive um problema muito grande, porque eu não gosto desses jogos, eu gosto de jogar o Show do Milhão, assim, de brincadeira, mas quando alguém está apresentando alguma coisa, ou uma aula, e fala assim, mandar um quiz, eu sempre falo assim, nossa, um quiz,
aí ganha mais ponto quem responde mais rápido, eu fico correndo, eu nem leio, eu tento ir no chute de longe, eu começo a errar, eu fico desesperado. Para mim não funciona, parece uma corrida, parece uma prova, né? Esse ponto, nunca tinha parado de pensar que no fim é mais uma prova, que o tempo está fazendo mais diferença ainda, que eu sempre tive problema quando alguém levanta na prova, numa sala de aula, eu falo assim, nossa, tô atrasado, era para eu ter terminado. Eu tinha que saber, e eu não consigo mais concentrar. Então, eu acho que isso despertou em mim um tino muito grande sobre, não é só fazer questionários em forma de jogo, né? Você tem todo um mercado de jogos, gosto da Assassin's Creed, para ser explorado, né? Aí eu vou te contar que é o seguinte, quando você tem um quiz, a gente chama isso de motivação extrínseca. Você está estudando, você está correndo atrás, porque você quer responder o quiz para ganhar o ponto. Isso tem um valor X. Agora, quando a sua motivação ela passa a ser intrínseca, aí a coisa muda de figura, porque você não quer única e exclusivamente para atingir um objetivo, você quer, porque esse negócio está dentro de você. E aí é que você coloca uma narrativa, você coloca um caminho para ele entender de onde está vindo isso. E aí, esse valor X, ele se multiplica cada vez mais. Porque agora a motivação vem de dentro, não vem de fora. Ô Luiz, só um comentário. Você falou que você ficava aflito quando alguém entregava a prova cedo demais. Na minha sala, quando alguém entregava a prova cedo demais, a gente falava, esse aí não conseguiu. Não, mas esse aí eu anulo. É o primeiro que levou a sério, entendeu? Não é o cara que olhou e falou assim, não tenho o que fazer aqui não. Entregou e foi embora. Esse aí eu anulava. Agora, saiu aquela pessoa assim que eu falo assim, esse aí fez. Esse fez. Porra, tô atrasado, tô na 3 ainda, falta 10 questões, não vai dar tempo. Aí eu começo a entrar num esquema de ansiedade. Não, Ed, queria aproveitar que você estudou muito isso, aí perguntar, a gente conversou aqui, eu fiquei pensando muito, que a gente fala sobre jogos e tal, e isso muito na parte assim de conteúdo, de aprender uma matéria ali pelo conteúdo em si. Mas aí pensando até numa escola tradicional mesmo, a gente tem muita parte de relacionamento também, aquele negócio de conhecer as pessoas, né, socializar mesmo nesse sentido físico. Como que você que estudou muito isso, como que isso também é pensado nos jogos, sabe? Porque a gente tem jogos online e tudo, mas como que essa parte de relacionamento ela é tratada nessa, vou chamar de digitalização da educação, coisa assim, sabe? Vamos lá, a gente tem que lembrar algumas coisas muito importantes que até a gente falou de pandemia e isso explica até muitas políticas, mas é assim, uma criança mesmo, estou falando do ensino fundamental, ela precisa da socialização pessoal, ela precisa do presencial. Tá boa, nós somos primatas, nós somos macaquinhos sociais que conseguem falar. E a gente precisa disso, isso não tem como substituir. A gente precisa do toque, a gente precisa do cheiro, e assim, num parênteses, a pandemia acabou com isso, né? É horrível, é uma pena, e não tinha o que fazer. Foi uma catástrofe. Agora, vou lá. A gente não tem esse problema num MMO, por exemplo, num World of Warcraft, num Final Fantasy XIV, num EVE Online. Você tem uma rede social acontecendo lá. A gente aprendeu nessa época de pandemia a fazer novas formas de relação social. Mas é aquilo. Volto no inicial. Nós somos primatas. O instinto é muito forte e o instinto precisa ser respeitado. Tanto é que, volto naquilo, é muito mais fácil você fazer a pessoa aprender do que ensinar, porque o nosso instinto, ele é o de aprender. Só que a primeira coisa que matam na gente quando a gente entra na escola e botam pra gente que não, você não precisa mais aprender, agora a gente ensina. E, aí desfez tudo. Mas assim, as relações sociais ainda são uma coisinha um pouquinho difícil, porque você não substitui 100%, mas a gente já aprendeu a fazer isso nos jogos mesmo. E os MMOs são as melhores provas. Claro, obviamente, há jogos que a gente não deve seguir o exemplo, como, por exemplo, um League of Legends da vida, que até hoje eu nunca vi uma comunidade mais tóxica que aquilo. Né? Counter-Strike Go, muito mais tóxico. Então, falo com... tem um local agora, de fala aí. Eu aqui vou poder fazer uma correção aqui. O Warcraft sofreu uma pandemia já, né? O World of Warcraft sofreu uma pandemia. Já sofreu. De um erro de programação ali, aconteceu uma pandemia dentro do jogo, e teve gente furando quarentena, teve gente assintomática que transferia
o vírus, né, assim, que matava seu personagem, né? E a gente não aprendeu nada com eles, né?